Um milionário rodeado de riqueza e privilégios vê seu mundo desabar ao encontrar sua ex-esposa, grávida, frágil e faminta, trocando seu vestido de noiva por comida na rua. Essa imagem devastadora expõe traições, decisões impiedosas e um passado que ele acreditava ter apagado. Mas o que presencia em seguida revela um segredo chocante que transforma seu destino para sempre. A cidade de São Paulo acordava com a energia característica de uma manhã primaveril. Os raios dourados do sol se filtravam entre os edifícios coloniais do centro histórico, pintando de âmbar as fachadas que guardavam séculos de histórias. O aroma do café recém-moído se misturava com o de flores frescas que os comerciantes arrumavam em arranjos coloridos, enquanto o burburinho constante de vozes, motores e sinos criava a sinfonia urbana que Tiago Mendes havia aprendido a amar depois de 45 anos de vida nessa metrópole. Tiago caminhava com passo firme, mas sem pressa, pelas ruas de paralelepípedos do mercado municipal. Seu terno escuro, impecavelmente cortado, contrastava com o ambiente informal do lugar, mas ele se movia com a confiança natural de quem havia nascido nesses bairros antes de conquistar as torres de vidro do distrito financeiro. Seus olhos castanhos observavam cada detalhe com a mesma precisão analítica que havia transformado seu pequeno negócio familiar em um império empresarial que abrangia 3 países. Naquela manhã, ele havia decidido caminhar até seu escritório em vez de usar o carro com o motorista. Precisava de tempo para pensar, para processar a reunião que teria à tarde com investidores japoneses. Mas mais que isso, precisava reconectar com as raízes que às vezes parecia ter deixado para trás em sua ascensão meteórica ao sucesso. O mercado fervilhava de atividade. As senhoras regateavam o preço dos tomates enquanto seus netos corriam entre os estandes. Os comerciantes anunciavam seus produtos com vozes que pareciam se transmitir de geração em geração. Tiago sorriu involuntariamente ao ouvir o senhor Aurélio, o mesmo vendedor de frutas que conhecia desde a infância, prometendo que suas laranjas eram as mais doces de todo o interior paulista. Foi então que ele a viu. No início, acreditou que se tratava de uma miragem, uma cruel brincadeira de sua mente cansada. Mas não, era impossível confundir aquela silhueta graciosa, aquele cabelo preto como ébano que caía como uma cascata sobre os ombros, aquela forma particular de inclinar a cabeça quando concentrava toda a sua atenção em algo importante. Sofia, sua ex-esposa, estava de pé em frente ao estande da Dona Carmen, uma comerciante que vendia roupas usadas e antiguidades há décadas. Mas o que gelou o sangue nas veias de Tiago não foi simplesmente encontrá-la ali, e sim o que ela estava fazendo. Sofia segurava em suas mãos um vestido branco. Não qualquer vestido branco. O vestido de noiva que ela usara 7 anos antes, quando prometeram se amar para sempre sob o altar da Catedral da Sé. O mesmo vestido pelo qual ele havia pago uma fortuna para conseguir de um estilista parisiense, porque queria que ela se sentisse como a princesa que merecia ser. Agora, aquele vestido, amarelado pelo tempo e amassado pelo mau armazenamento, era objeto de uma transação comercial. Dona Carmen examinava o tecido com olho esperto, enquanto Sofia, visivelmente grávida, negociava não o preço em dinheiro, mas uma troca pelos produtos básicos que enchiam a cesta a seus pés. Arroz, feijão, óleo, leite em pó. Tiago sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Suas pernas se recusaram a se mover, seus pulmões esqueceram como respirar. O mundo ao seu redor continuou girando, mas ele permaneceu imóvel, observando uma cena que desafiava tudo o que acreditava saber sobre a vida, sobre o sucesso, sobre as consequências das decisões que havia tomado.
A Sofia que ele lembrava era uma mulher orgulhosa, independente, que trabalhava como diretora criativa em uma agência de publicidade prestigiosa. A mulher que via agora mantinha aquela dignidade natural em sua postura. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele não lembrava de ter visto nem mesmo nos piores momentos de seu casamento. Como ela havia chegado até ali? Como era possível que a mulher, que uma vez recusara sua oferta de um cartão de crédito sem limite, porque preferia manter sua independência financeira, agora estivesse trocando seu vestido de noiva por comida? O sol continuava brilhando, o mercado continuava fervilhando de vida. Mas para Tiago Mendes, o mundo havia mudado para sempre em questão de segundos. Tiago permaneceu imóvel pelo que lhe pareceram horas, embora provavelmente fossem apenas minutos. Sua mente analítica, treinada para processar informações complexas e tomar decisões rápidas, havia ficado completamente em branco. Tudo o que havia construído, todo o seu sucesso empresarial, parecia insignificante diante da imagem de Sofia, negociando seu vestido de noiva por alimentos básicos. Finalmente, seus pés começaram a se mover como se tivessem vontade própria. Ele se aproximou devagar, mantendo-se entre as sombras dos estandes adjacentes, tentando processar o que estava vendo. A conversa entre Sofia e Dona Carmen chegava a ele em fragmentos. "É um vestido muito fino, minha filha", dizia a comerciante enquanto examinava as pérolas bordadas à mão. "Mas você sabe que aqui não tenho muitas clientes para algo assim. Está bonito, mas quem vai comprar um vestido de noiva usado?" "Eu entendo, Dona Carmen", respondia Sofia com uma voz que Tiago reconheceu imediatamente, embora soasse mais cansada do que em suas lembranças. "Mas é de ótima qualidade. O tecido é seda francesa, as pérolas são naturais, tem que valer alguma coisa." Tiago observou como Sofia colocava inconscientemente uma mão sobre sua barriga protuberante. Calculou mentalmente. Ela devia estar de aproximadamente 6 ou 7 meses. O pai do bebê não estava à vista, e a ausência de uma aliança de casamento em sua mão esquerda confirmava suas suspeitas de que ela enfrentava essa situação sozinha. "Olha, vou te fazer um acordo justo", continuou Dona Carmen. "Te dou tudo o que tem nessa cesta, mais um frango inteiro e um pouco de queijo fresco. É o melhor que posso fazer." Sofia hesitou por um momento e nessa pausa Tiago pôde ler a luta interna que se desenvolvia em seu rosto. O orgulho batalhava contra a necessidade prática, a dignidade contra a sobrevivência. Finalmente, ela assentiu com a cabeça. "Tá bom, Dona Carmen, eu aceito." Foi nesse momento que Tiago percebeu que não podia continuar sendo um espectador silencioso, mas também não podia simplesmente se aproximar e interromper. O que poderia dizer? Como poderia explicar sua presença ali? Mais importante ainda, tinha direito de se envolver na vida da mulher que havia perdido por sua própria teimosia. Enquanto Dona Carmen embalava os alimentos em uma sacola de plástico resistente, Tiago notou outros detalhes que aumentavam sua angústia. Os sapatos de Sofia, embora limpos, mostravam sinais de desgaste considerável. Sua roupa, se bem apresentável, havia visto dias melhores. E havia uma magreza em seu rosto que ele não lembrava, como se não estivesse comendo o suficiente para 2 pessoas. A transação se completou com um troca de sorrisos corteses. Sofia pegou a sacola com ambas as mãos e por um momento vacilou sob o peso. Tiago teve que se conter fisicamente para não correr e ajudá-la. "Que Deus te abençoe, minha filha", disse Dona Carmen. "E se cuida muito, hein? A gravidez não é brincadeira." "Obrigada, Dona Carmen. A senhora também se cuide." Sofia começou a se afastar, caminhando devagar entre os estandes do mercado. Tiago a seguiu a uma distância prudente, lutando contra impulsos contraditórios. Uma parte dele queria se aproximar imediatamente, oferecer ajuda, resolver todos os seus problemas com um cheque. Outra parte, a mais racional, lhe dizia para se manter afastado.
que sua presença só complicaria as coisas. Mas havia uma terceira parte, uma que havia sido silenciada durante anos, de foco obsessivo nos negócios, que lhe gritava que essa era sua chance de se redimir, de demonstrar que havia aprendido algo de seus erros passados. Observou como Sofia parava ocasionalmente para descansar, claramente exausta pelo peso da sacola e sua condição. Em uma dessas pausas, ela se sentou em um pequeno banco perto da fonte central do mercado. Tiago pôde vê-la claramente de sua posição atrás de um estande de flores. Sofia fechou os olhos e respirou fundo, uma mão sobre sua barriga, a outra apertando a sacola de alimentos como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Nesse momento, Tiago viu não a mulher bem-sucedida e segura de si mesma que havia conhecido, mas alguém que lutava com dignidade contra circunstâncias que pareciam tê-la superado. A culpa o atingiu como uma onda. Quanto dessa situação era culpa dele? Durante seu casamento, havia estado tão obcecado em construir seu império empresarial que negligenciara construir um lar real. Havia provido luxos materiais, mas fora mesquinho com seu tempo, sua atenção, sua presença emocional. Quando Sofia finalmente se levantou e continuou seu caminho para a saída do mercado, Tiago tomou uma decisão. Não sabia exatamente o que faria ou como o faria, mas sabia que não podia simplesmente se afastar e fingir que não havia visto nada. Pela primeira vez em anos, Tiago Mendes deixou que seu coração tomasse uma decisão mais importante que sua cabeça. Nos 3 dias seguintes, Tiago não conseguiu se concentrar em nada, além da imagem de Sofia trocando seu vestido de noiva por comida. Havia cancelado 2 reuniões importantes e delegado a apresentação com os investidores japoneses a seu sócio, algo completamente fora de caráter para um homem que controlava cada aspecto de seus negócios. Sua assistente, Patrícia, havia começado a lançar olhares preocupados. Era uma mulher de 60 anos que trabalhava com ele desde os primeiros dias da empresa e conhecia seus humores melhor que ninguém. "Senhor Mendes", disse ela finalmente na quinta-feira pela manhã, "o senhor está bem mesmo? Não revisou nem os relatórios financeiros desta semana." Tiago ergueu os olhos de sua mesa, onde havia estado olhando fixamente para a mesma folha de papel durante 20 minutos, sem ler uma única palavra. "Estou bem, Patrícia. Só preciso resolver algo pessoal. Posso ajudar em alguma coisa?" Tiago considerou a pergunta. Patrícia havia sido testemunha de seu divórcio. Havia visto como ele se mergulhara ainda mais profundamente no trabalho para evitar enfrentar o vazio que Sofia deixara em sua vida. "Preciso que investigue algo para mim, discretamente." Patrícia pegou seu caderno, pronta para anotar instruções. "Quero saber tudo o que puder descobrir sobre Sofia Almeida. Seu nome de solteira era Sofia Oliveira. Preciso saber onde trabalha, onde mora, sua situação atual." Se Patrícia se surpreendeu com o pedido, não demonstrou. Simplesmente assentiu e saiu do escritório. 2 horas depois, retornou com uma pasta fina que colocou discretamente sobre a mesa de Tiago. "O que pude encontrar", disse simplesmente antes de se retirar. Tiago abriu a pasta com mãos trêmulas. A informação era escassa, mas devastadora. Sofia havia perdido seu emprego 4 meses antes, quando a agência de publicidade onde trabalhava fechara repentinamente. Havia tentado trabalhar como freelancer, mas a concorrência era feroz e os pagamentos irregulares. Seu endereço atual era um pequeno apartamento em uma zona de classe média baixa, muito diferente do elegante condomínio onde haviam morado durante o casamento. Mas o que mais o impactou foi uma nota no final do relatório. A empresa que empregava a sujeito, Criativos Associados, faliu devido à perda de vários clientes importantes que foram para o Grupo Mendes, depois de uma estratégia agressiva de aquisições no setor publicitário.
Tiago se recostou em sua cadeira executiva, sentindo como se o mundo tivesse se movido sob seus pés. Sem saber, suas próprias manobras comerciais haviam contribuído para a situação desesperada de Sofia. A agência onde ela trabalhava havia sido uma vítima colateral de sua expansão empresarial. A ironia era cruel. Enquanto ele acumulava mais sucesso e riqueza, a mulher que uma vez amara afundava em dificuldades financeiras, em parte devido às suas próprias ações. Naquela tarde, Tiago fez algo que não fazia em anos. Fechou seu escritório cedo e dirigiu sem rumo pela cidade. Seus pensamentos eram um redemoinho de culpa, arrependimento e algo que não sentia há muito tempo. O verdadeiro desejo de ajudar alguém sem esperar nada em troca. Terminou estacionando em frente a um café pequeno na Vila Madalena, um dos lugares favoritos de Sofia quando namoravam. Pediu um café preto e se sentou junto à janela, observando as pessoas passarem pela calçada. O que podia fazer? Como podia ajudar sem parecer condescendente ou intrusivo? Sofia sempre fora orgulhosa, independente. Durante o casamento, insistira em manter sua própria conta bancária e pagar por suas despesas pessoais. A ideia de aceitar caridade, especialmente de seu ex-marido, provavelmente a ofenderia profundamente. Mas também não podia ficar sem fazer nada sabendo que ela lutava para sobreviver. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Era arriscada, requeria planejamento cuidadoso e provavelmente Sofia ficaria brava com ele quando descobrisse a verdade. Mas era a única maneira que lhe ocorria de ajudar, respeitando seu orgulho. Tiago pegou seu telefone e discou um número familiar. Roberto, sou Tiago. Preciso pedir um favor muito grande e preciso que faça algumas perguntas. Roberto Vaz era seu advogado pessoal há 15 anos, um homem discreto e eficiente, que lidara tanto com seu divórcio quanto com a expansão legal de seus negócios. Claro, Tiago. O que precisa? Quero que crie uma bolsa de emergência para mães solteiras em situações econômicas difíceis. Algo completamente anônimo, que seja gerenciado por uma fundação independente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Está pensando em alguém específico? Tiago sorriu tristemente, olhando para a rua onde uma vez caminhara de mãos dadas com a mulher que agora precisava de sua ajuda. Sim, Roberto, estou pensando em alguém muito específico. A Fundação Esperança Nova foi estabelecida em tempo recorde. Roberto trabalhara dia e noite para criar uma entidade completamente independente, com um conselho diretivo formado por pessoas alheias a Tiago, e um processo de seleção de beneficiárias que parecia completamente legítimo. O único rastro que conectava Tiago à fundação era uma doação anônima inicial de 5 milhões de reais, canalizada através de uma série de transferências tão complexas que nem o melhor auditor poderia rastreá-las. 2 semanas depois do encontro no mercado, Tiago recebeu a ligação que esperava. Está tudo pronto, informou Roberto. A fundação começou a operar oficialmente. O primeiro grupo de beneficiárias será contatado na próxima semana. E ela está na lista? Sofia Almeida figura como a candidata principal. Seu perfil encaixa perfeitamente nos critérios que estabelecemos. Mãe solteira, grávida, perda recente de emprego, sem antecedentes de problemas legais ou financeiros graves. Tiago sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Quanto tempo antes de ela receber a notificação? A assistente social a contatará amanhã. Explicarão que foi selecionada através de referências cruzadas de serviços sociais e registros de desemprego. Tudo completamente verossímil. Naquela noite, Tiago mal pôde dormir. Imaginava a reação de Sofia ao receber a ligação, esperando que seu orgulho não a fizesse rejeitar a ajuda. Conhecia o suficiente de seu caráter para saber que suspeitaria de qualquer oferta que parecesse boa demais para ser verdade. No dia seguinte,
De seu escritório no 32º andar da torre corporativa, Tiago não conseguia se concentrar em nada. Cada vez que seu telefone pessoal tocava, o coração lhe dava um salto, esperando notícias de Roberto sobre a reação de Sofia. A ligação chegou às 3 da tarde. Tiago, temos um problema. A voz de Roberto soava tensa. Ela rejeitou a ajuda. O quê? Por quê? Segundo a assistente social, Sofia foi muito educada, mas firme. Disse que agradecia o gesto, mas preferia resolver seus problemas sozinha. Mencionou algo sobre manter sua dignidade intacta. Tiago passou a mão pelo cabelo, frustrado. Deveria ter previsto essa reação. Sofia sempre fora obstinadamente independente, mesmo quando essa independência trabalhava contra ela. Há alguma maneira de... Tiago, não podemos pressioná-la. Se insistirmos demais, ela pode suspeitar que há algo mais por trás dessa coincidência. Nos dias seguintes, Tiago desenvolveu um plano alternativo. Se não podia ajudar Sofia diretamente, talvez pudesse criar oportunidades para que ela se ajudasse a si mesma. Começou a fazer ligações discretas a seus contatos na indústria publicitária. Como um dos empresários mais influentes do setor, suas recomendações tinham peso. Sem mencionar especificamente o nome de Sofia, começou a semear a ideia entre vários diretores criativos de que estavam procurando talento freelancer para projetos especiais. Na sexta-feira daquela semana, Patrícia entrou em seu escritório com sua expressão mais neutra, a que usava quando sabia que estava prestes a se intrometer em assuntos pessoais. Senhor Mendes, poderia me explicar por que recebi 3 ligações de agências diferentes, perguntando se o senhor recomendou uma tal Sofia Oliveira para trabalhos de design? Tiago ergueu os olhos, surpreso por ter sido descoberto tão rápido. Patrícia, Com todo respeito, senhor, interrompeu ela com a autoridade que só 20 anos de serviço leal podiam dar. Se vai fazer algo tão óbvio, pelo menos faça direito. Tiago se recostou em sua cadeira, derrotado. É tão evidente assim? Para alguém que o conhece como eu, sim. Além disso, acrescentou com um sorriso quase maternal. Estive investigando por conta própria desde que o senhor me pediu sua informação. É uma mulher impressionante. Seus trabalhos anteriores são realmente extraordinários. Você os viu? Patrícia colocou uma pasta sobre a mesa. Portfólio completo. Consegui cópias de alguns de seus projetos mais destacados quando trabalhava na Criativos Associados. Honestamente, senhor Mendes, se o senhor não estivesse tão emocionalmente envolvido, a teria contratado imediatamente para nosso departamento criativo. Tiago abriu a pasta e ficou sem fôlego. Os designs de Sofia haviam evoluído enormemente desde a época de seu casamento. Havia uma profundidade e uma sofisticação em seu trabalho que demonstravam anos de crescimento profissional. Suas campanhas publicitárias mostravam uma compreensão intuitiva da psicologia do consumidor, que era exatamente o que sua empresa precisava para competir no mercado atual. Patrícia, disse devagar, o que aconteceria se lhe oferecêssemos emprego aqui? Um emprego real, baseado em seus méritos. Poderia o senhor lidar com trabalhar com ela todos os dias? Era uma pergunta válida. Tiago fechou os olhos e se imaginou com Sofia caminhando pelos corredores de seu escritório, sentada nas reuniões de diretoria, discutindo estratégias criativas. A ideia o enchia simultaneamente de esperança e terror. Não sei, admitiu finalmente, mas não posso continuar vendo como ela luta quando tem o poder de mudar sua situação. Patrícia assentiu compreensivamente. Então sugiro que comecemos por algo pequeno, uma consultoria externa para um projeto específico. Se funcionar bem, podemos considerar algo mais permanente. Tiago olhou novamente para os designs de Sofia, admirando a elegância das linhas e a força do conceito visual.
Pela primeira vez em semanas, sentiu que havia encontrado uma maneira de ajudar que respeitava tanto a dignidade de Sofia quanto suas próprias limitações emocionais. Faça isso, disse finalmente, mas certifique-se de que seja Patrícia Silva quem faça a ligação, não Tiago Mendes. A ligação de Patrícia para Sofia foi programada cuidadosamente para uma terça-feira pela manhã, quando as chances de Tiago estar no escritório eram menores. No entanto, ele cancelara sua reunião externa e esperava nervosamente em seu escritório, como um adolescente aguardando notícias de seu primeiro encontro. Bom dia, falo com Sofia Almeida? Ouviu a voz profissional de Patrícia através do interfone que deixara aberto deliberadamente. Fala Patrícia Silva, do Grupo Mendes. Estamos procurando um consultor criativo para um projeto especial e seu nome chegou até nós através de referências profissionais. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tiago pôde imaginar a surpresa de Sofia ao ouvir o nome de sua empresa. Grupo Mendes? Perguntou Sofia finalmente com voz cautelosa. Sim. Estamos desenvolvendo uma campanha para o lançamento de uma nova linha de produtos ecológicos e precisamos de uma perspectiva criativa fresca. Estaria interessada em ouvir os detalhes? Bem, atualmente trabalho como freelancer. Poderia me perguntar quem me recomendou? Patrícia havia ensaiado essa resposta. Seu nome surgiu em várias conversas com colegas da indústria. Seu trabalho anterior na Criativos Associados recebeu comentários muito positivos. Tiago prendeu a respiração durante a pausa seguinte. Gostaria de saber mais sobre o projeto, disse finalmente Sofia. Poderíamos nos reunir para discutir os detalhes? Claro. Que tal se nos encontrarmos amanhã às 10 da manhã em nossos escritórios? Ou, se preferir, podemos nos encontrar em um lugar neutro, como o café do Hotel Unique. O café seria perfeito, respondeu Sofia rapidamente, claramente preferindo evitar os escritórios da empresa de seu ex-marido. Quando Patrícia terminou a ligação e entrou no escritório de Tiago, encontrou seu chefe caminhando nervosamente em frente à janela. E aí? Aceitou se reunir, amanhã às 10 no café do Hotel Unique. Mencionou meu nome? Não diretamente, mas pude perceber certa tensão quando mencionei o nome da empresa. É uma mulher inteligente, Sr. Mendes. Provavelmente já suspeita de algo. Tiago passou a mão pelo cabelo, um hábito que desenvolvera quando nervoso. Acha que ela vai? Sim, vai. Precisa do trabalho. E isso vai pesar, mais que suas reservas pessoais. Mas, Sr. Mendes, preciso lhe perguntar algo importante. Diga, o que vai acontecer quando ela descobrir que o senhor está por trás de tudo isso? Porque ela vai descobrir. É inevitável. Tiago se fizera a mesma pergunta uma dúzia de vezes. Enfrentarei esse problema quando chegar o momento. No dia seguinte, Tiago chegou cedo ao escritório, mas não pôde se concentrar em nenhum trabalho. Às 9h30, não resistiu mais. Disse a Patrícia que tinha uma reunião externa e dirigiu até o Hotel Unique. Instalou-se em uma mesa discreta no canto do café, onde podia observar a entrada principal sem ser visto facilmente. Pediu um café que não tocou e fingiu ler o jornal enquanto checava o relógio a cada 30 segundos. Às 10 em ponto exato, Sofia entrou no café. Tiago sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ela se parecia linda, apesar das circunstâncias difíceis que enfrentava. Vestia um vestido azul marinho que disfarçava elegantemente sua gravidez e conseguira deixar seu cabelo impecável. Só alguém que a conhecesse tão bem quanto ele poderia notar a tensão em seus ombros ou a leve palidez que sugeria que não dormira bem. Patrícia chegou 5 minutos depois, pontual como sempre. Tiago observou de sua mesa como se cumprimentavam e como Sofia relaxava gradualmente enquanto Patrícia explicava os detalhes do projeto fictício que haviam criado.
A proposta era perfeita, uma campanha para promover uma linha de produtos orgânicos direcionados a famílias jovens. Era exatamente o tipo de projeto que aproveitaria as forças criativas de Sofia, e o tema de família e produtos saudáveis ressoaria com sua situação atual. A compensação seria de R$150 mil, ouviu dizer Patrícia, pagos em 3 parcelas. 50 mil ao assinar o contrato, 50 mil na entrega do conceito inicial e 50 mil na entrega final. Tiago viu como os olhos de Sofia se arregalaram ligeiramente. Era mais dinheiro do que provavelmente vira em meses, e ele instruíra Patrícia para ser generosa, mas não suspeitosamente generosa. É uma oferta muito atraente, disse Sofia com cuidado. Posso perguntar por que me escolheram especificamente? Deve haver muitos criativos disponíveis com mais experiência recente. Patrícia sorriu. Francamente, senhora Almeida, estamos procurando uma perspectiva autêntica. Queremos que essa campanha conecte com mães reais e acreditamos que sua situação pessoal lhe dará uma compreensão única de nosso mercado-alvo. Era uma resposta brilhante que convertia a condição de Sofia de desvantagem em vantagem competitiva. Quando precisariam de uma resposta, sem pressa, tome o tempo que precisar para pensar. Tiago viu como Sofia fechava os olhos por um momento, claramente lutando com algum conflito interno. Quando os abriu novamente, havia tomado sua decisão. Não preciso pensar, disse com voz firme. Aceito o projeto. Enquanto as duas mulheres se despediam com um aperto de mãos, Tiago sentiu uma mistura de alívio e culpa. Havia encontrado uma maneira de ajudar Sofia sem ferir seu orgulho, mas o fizera através de um engano elaborado. Tarde ou cedo, ela descobriria a verdade, e quando isso acontecesse, não sabia se poderia perdoá-lo por manipular sua vida, mesmo com as melhores intenções. 3 semanas depois do primeiro pagamento do projeto, Tiago recebeu uma ligação que não esperava. Era uma sexta-feira à tarde, quando Patrícia interrompeu uma reunião para informá-lo de que tinha uma ligação urgente. Quem é? O Dr. Ramos, do Hospital Albert Einstein. Diz que é sobre Sofia Almeida. O mundo parou para Tiago. Com mãos trêmulas, atendeu a ligação. Dr. Ramos? Senhor Mendes? Desculpe o incômodo, mas a senhora Almeida está em nosso serviço de urgências. O senhor aparece como contato de emergência em seus documentos laborais. Tiago franziu a testa confuso. Contato de emergência? Deve haver um erro. Aparece como um empregador direto. Pode vir ao hospital. A senhora Almeida precisa que alguém se responsabilize por ela. Sem pensar 2 vezes, Tiago cancelou o resto de suas consultas do dia e dirigiu a toda velocidade para o Hospital Albert Einstein. Durante o trajeto, sua mente correu através das piores possibilidades. Havia algo errado com o bebê? Com ela? Por que ele aparecia como contato de emergência? Chegou ao hospital em tempo recorde e dirigiu-se diretamente às urgências, onde encontrou uma doutora jovem que o esperava. O senhor é o Sr. Mendes? Sim, como está Sofia? O que aconteceu? A senhora Almeida sofreu um desmaio esta manhã enquanto trabalhava em um café. Os paramédicos a trouxeram aqui. Está estável, mas tem anemia severa e sinais de desnutrição. Precisa de repouso e melhor alimentação. Posso vê-la? Claro, mas há algo que deve saber. Ela não tem seguro médico adequado. Sua apólice básica não cobre o tipo de atenção que precisa durante a gravidez. Precisamos definir como vão ser cobertos os gastos médicos. Tiago não hesitou nem por um segundo. Eu me responsabilizo por todos os gastos, os que forem necessários. A doutora o levou a um quarto no 2º andar. Tiago respirou fundo antes de abrir a porta. Sofia estava recostada na cama do hospital, conectada a um soro. Parecia pálida e frágil,
muito diferente da mulher forte que ele conhecera. Seus olhos se encontraram quando ele entrou, e a surpresa em seu rosto foi evidente. Tiago, o que você faz aqui? Apareço como seu contato de emergência. Os doutores me ligaram. Isso é impossível, eu nunca... Sofia parou no meio da frase, e Tiago pôde ver o momento exato em que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente. O projeto, Patrícia Silva, Grupo Mendes. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Tiago se aproximou devagar da cama. Sofia, posso te explicar? Explicar o quê? Que inventou um trabalho para mim? Que tem manipulado minha vida? Sua voz subia de volume, embora a fraqueza física a limitasse. Não é o que você pensa. Não? Então me diga exatamente o que é, Tiago. Porque do jeito que estou vendo as coisas, você me viu no mercado, descobriu minha situação e decidiu brincar de herói salvador. Tiago se sentou na cadeira junto à cama, tentando encontrar as palavras certas. Te vi trocando seu vestido de noiva por comida. Sabe o que isso me fez sentir? Não me importa o que te fez sentir. Você não tinha direito de intervir na minha vida. Tinha direito de ficar sem fazer nada, sabendo que você estava sofrendo? Sim, exclamou Sofia, e depois baixou a voz ao perceber que estava em um hospital. Sim, você tinha direito de se afastar. Escolheu sua carreira sobre nossa família anos atrás, lembra? Não pode aparecer agora fingindo ser meu salvador. As palavras de Sofia atingiram Tiago como idapas. Eram verdadeiras, brutalmente verdadeiras, e isso as tornava ainda mais dolorosas. Você tem razão, admitiu finalmente. Não tinha direito. Mas o fiz mesmo assim, porque não podia viver comigo mesmo sabendo que podia ajudar e não o fazia. Ajudar? Isso é ajuda? Mentir para mim, criar projetos fictícios, manipular minha situação laboral? O projeto não é fictício, disse Tiago com voz suave. A campanha é real. Seu trabalho é excepcional, Sofia. Isso eu não inventei. Sofia o olhou com incredulidade. Espera que eu acredite? Tiago pegou seu telefone e mostrou uma série de fotografias. Estas são as amostras de produto que chegaram ontem da fábrica. A campanha vai ser lançada em 6 semanas. Seu design vai estar na televisão, em revistas, em outdoors por toda a cidade. Pela primeira vez desde que entrara no hospital, Sofia ficou sem palavras. Tiago pôde ver a luta interna em seus olhos, o orgulho ferido batalhando contra a realidade de que seu trabalho era genuinamente valioso. Por quê? Perguntou finalmente com voz quase inaudível. Porque fui um idiota durante nosso casamento. Porque priorizei as coisas erradas. Porque quando te vi naquele mercado, percebi que todo o sucesso do mundo não significa nada se as pessoas que ama estão sofrendo. Você não me ama mais, disse Sofia, mas havia mais pergunta que afirmação em sua voz. Tiago a olhou diretamente nos olhos. Nunca parei de te amar, Sofia. Essa foi minha tragédia e meu erro. Pensei que podia construir um futuro para nós, trabalhando incessantemente, mas no processo destruí nosso presente. Uma enfermeira entrou para verificar o soro, interrompendo a conversa. Quando saiu, Sofia fechara os olhos, exausta. Você precisa descansar, disse Tiago, levantando-se da cadeira. Tiago, chamou quando ele chegou à porta. O bebê não é seu. Eu sei. E mesmo assim, Tiago saiu do quarto com o coração dividido entre esperança e desespero, sabendo que havia cruzado uma linha da qual provavelmente não havia retorno. Os dias seguintes à confrontação no hospital estabeleceram uma rotina estranha. Tiago insistira em pagar todos os gastos médicos de Sofia, e ela, depois de uma longa discussão com seu orgulho, aceitara sob a condição de que fosse considerado um empréstimo que pagaria quando pudesse.
Ambos sabiam que essa promessa era mais simbólica que prática, mas permitia a Sofia manter sua dignidade intacta. O Dr. Ramos fora claro. Sofia precisava de repouso, melhor alimentação e acompanhamento médico constante. O estresse e a má nutrição haviam colocado em risco tanto sua saúde quanto a do bebê. Tiago se viu em uma situação que não antecipara. Pela primeira vez em anos, algo era mais importante que suas reuniões de negócios. Garantir que Sofia seguisse as instruções médicas. Reorganizar a sua agenda para poder levá-la às suas consultas médicas, argumentando que, como seu empregador, era responsável por seu bem-estar laboral. Era uma terça-feira pela manhã quando conheceu Carmen Delgado, a assistente social do hospital. Carmen era uma mulher de 50 anos, com cabelo grisalho preso em um coque e olhos que haviam visto histórias difíceis demais para serem enganados facilmente. "Senhor Mendes", disse ela depois que Sofia entrasse em sua consulta médica, "podemos conversar um momento?" Tiago assentiu, pressentindo que a conversa não seria confortável. "Estive revisando o prontuário da senhora Almeida", começou Carmen, "e há algumas coisas que não me encaixam completamente." "Como o quê?" "Bem, para começar, é incomum que um empregador se envolva tanto na atenção médica de uma consultora externa. E depois está o assunto de seu histórico laboral." Tiago sentiu um nó no estômago. "Não tenho certeza de entender." Carmen o olhou com a expressão de alguém que aperfeiçoara a arte de ler nas entrelinhas. "Senhor Mendes, trabalhei com famílias em crise durante 25 anos. Posso reconhecer quando há mais história do que me estão contando." Tiago ficou em silêncio, sem saber o que dizer, sem comprometer mais a situação. "Não me entenda mal", continuou Carmen. "Qualquer que seja sua relação com a senhora Almeida, é óbvio que o senhor se preocupa genuinamente com seu bem-estar. Mas se vão navegar essa situação, especialmente com um bebê a caminho, precisam ser honestos um com o outro e consigo mesmos sobre o que realmente está acontecendo aqui. O que sugere? Sugiro que considerem terapia familiar. Conheço uma excelente psicóloga, a doutora Helena Martins, que se especializa em dinâmicas familiares complexas. Poderia ajudá-los a estabelecer limites saudáveis e expectativas realistas." Quando Sofia saiu de sua consulta, Tiago mencionou a sugestão de Carmen. Esperava resistência, mas a resposta de Sofia o surpreendeu. "Pode ser uma boa ideia", disse pensativamente. "Isso, seja lá o que for isso, não é sustentável se não estabelecermos regras claras." A primeira sessão com a doutora Martins foi 3 dias depois. Helena Martins era uma mulher elegante de cerca de 40 anos, com uma presença calmante que imediatamente os deixou mais à vontade. "Por que estão aqui?" foi sua primeira pergunta dirigida a ambos. Tiago e Sofia se olharam, nenhum seguro de como começar. "Estamos em uma situação complicada", disse finalmente Sofia. "Somos ex-marido e mulher, e ele está tentando me ajudar durante minha gravidez. E isso gera conflito porque nosso casamento terminou há 3 anos, respondeu Tiago. E porque ela está grávida de outro homem que não está na jogada. Entendo. E quais são suas expectativas individuais nessa situação? Sofia foi a primeira a responder. Eu não quero caridade, quero poder me sustentar e ao meu filho sem depender de ninguém. E o senhor Mendes? Quero garantir que ela esteja bem, que receba a atenção médica de que precisa, que não passe por dificuldades desnecessárias. Por quê? A pergunta simples cortou direto ao coração do assunto. Tiago sentiu como se a doutora tivesse posto o dedo na ferida exata que evitara examinar. Porque a amo, disse finalmente, sentindo como se tivesse pulado de um precipício. Porque nunca parei de amá-la
E porque não posso viver sabendo que ela luta quando tenho os recursos para ajudar. Sofia o olhou com uma expressão impossível de decifrar. E você, senhora Almeida, quais são seus sentimentos em relação ao senhor Mendes? Sofia demorou vários minutos para responder. E quando o fez, sua voz era quase inaudível. Estou confusa, estou grata, estou brava, estou assustada. Assustada de quê? De depender dele de novo, de acreditar que ele mudou quando pode não ser verdade, de ainda ter sentimentos por ele que pensei que havia enterrado. A sessão continuou por mais 1 hora, estabelecendo as bases do que seria um processo longo e difícil. No final, a doutora Martins lhes deu uma tarefa. Para a próxima sessão, quero que cada um escreva uma lista do que precisam dessa relação. Não importa qual seja a natureza dessa relação. Sejam honestos, sejam específicos e sejam realistas. Enquanto saíam do prédio, Tiago e Sofia caminharam em silêncio para o estacionamento. Como você se sente? Perguntou finalmente Tiago, como se tivesse carregado um peso que não sabia que tinha, e alguém me ajudasse a colocá-lo no chão para examiná-lo, respondeu Sofia. É aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Tiago assentiu, entendendo exatamente o que ela queria dizer. Pela primeira vez em anos, admitira em voz alta que nunca superara seu casamento, nunca superara Sofia. E, surpreendentemente, o mundo não acabara. Mas sabia que isso era só o começo de um processo que poderia mudar tudo entre eles, para bem ou para mal. A campanha publicitária de Sofia foi um sucesso rotundo. Em apenas 2 semanas após o lançamento, as vendas da linha ecológica superaram todas as projeções. As imagens que criara, famílias reais desfrutando produtos naturais em ambientes autênticos, conectaram com o público de uma maneira que as campanhas tradicionais não haviam conseguido. Tiago observava os relatórios de vendas com uma mistura de orgulho profissional e pessoal. Sofia provara que seu talento não era só real, mas excepcional. Mas o que mais o impressionava era como ela lidara com todo o processo, desde as reuniões com a equipe de marketing até a supervisão da produção. Tudo enquanto lidava com sua gravidez avançada e as sessões de terapia. Uma quinta-feira pela manhã, Patrícia entrou em seu escritório com uma expressão que Tiago aprendera a interpretar como "temos que falar sobre algo desconfortável". Senhor Mendes, há algo que precisa saber sobre o projeto de Sofia. O que há? Acabou de receber uma oferta de emprego, uma muito boa. Tiago sentiu como se lhe tivessem dado um soco. De quem? Criativos Modernos. A agência que contratou vários dos ex-funcionários da Criativos Associados depois que fechou. Aparentemente, viram sua campanha e ficaram impressionados. Que tipo de oferta? Patrícia colocou uma carta sobre a mesa. Diretora criativa, salário base de R$500 mil anuais, mais bônus por desempenho. Inclui seguro médico completo, creche no prédio e horários flexíveis para mães trabalhadoras. Tiago leu a carta 2 vezes, sentindo um nó se formar no estômago. Era exatamente o tipo de oportunidade que Sofia merecia, o tipo de posição que lhe daria a independência que tanto valorizava. Você já disse a ela? Ainda não. Pensei que o senhor deveria saber primeiro. Tiago se recostou em sua cadeira, processando as implicações. Se Sofia aceitasse o emprego, teria a estabilidade financeira de que precisava para criar seu filho. Também teria uma razão legítima para se distanciar dele e da complexa situação em que se encontravam. Dê a ela, disse finalmente. Ela tem direito de saber de todas as suas opções. 1 hora depois, Tiago recebeu uma ligação de Sofia. Você sabia da oferta de emprego? Patrícia me informou esta manhã. O que você pensa em fazer? Houve uma longa pausa. O que você acha que eu deveria fazer? A pergunta o pegou de surpresa. Durante o casamento, Sofia raramente lhe pedia conselhos sobre decisões profissionais. Era independente demais para isso.
Acho que você deveria fazer o que for melhor para você e para seu filho, respondeu honestamente. É uma excelente oportunidade. E nós, esse processo que estamos vivendo? Sofia, você não pode basear decisões profissionais importantes em, seja lá o que for isso entre nós. É incerto demais. É isso o que você realmente pensa? Tiago fechou os olhos, lutando entre o que sabia que era certo e o que desesperadamente queria. Acho que você merece a chance de construir a vida que quer, independentemente de mim. Naquela noite, em sua sessão de terapia, o tema da oferta de emprego dominou a conversa. Como se sentem ambos sobre essa oportunidade? Perguntou a doutora Martins. Conflituada, admitiu Sofia. É exatamente o que estive procurando profissionalmente, mas também significa mudar a dinâmica do que Tiago e eu estamos construindo. E o senhor Mendes? Quero o melhor para ela, disse Tiago. Mas também me aterroriza perdê-la de novo, especialmente agora que começamos a nos reconectar. É interessante, observou a doutora, que ambos estão enquadrando isso como uma decisão de tudo ou nada. Consideraram outras possibilidades? Como quais? Perguntou Sofia. Bem, por exemplo, o que aconteceria se o Grupo Mendes fizesse uma contra-oferta? Ou se encontrassem uma maneira de Sofia ter a independência profissional que busca enquanto mantém a conexão pessoal que estão desenvolvendo? Tiago e Sofia se olharam. A ideia flutuara vagamente na mente de Tiago, mas ele não quisera sugeri-la por medo de parecer manipulador. Você estaria aberta a considerar uma posição permanente na minha empresa? Perguntou com cuidado. Com as mesmas condições que te ofereceram na Criativos Modernos. Você poderia separar o pessoal do profissional? Era uma pergunta válida e Tiago não tinha uma resposta fácil. Não sei, mas gostaria de tentar se você estiver disposta. Sofia ficou pensativa por vários minutos. Teria que ser completamente transparente, nada de favores especiais, nada de tratamento preferencial. Se meu trabalho não for bom, me demite. Se eu tomar decisões ruins, me repreende. Isso me parece justo. E precisaríamos de limites claros, horários específicos para discussões pessoais versus profissionais. Concordo. A doutora Martins sorriu. Parece que estão aprendendo a negociar como adultos. Isso é progresso. Depois da sessão, enquanto caminhavam para seus carros, Sofia parou. Tiago, há algo mais que você precisa saber antes de tomar uma decisão final sobre me oferecer o emprego. O quê? O pai do bebê trabalhava para você, na divisão de contabilidade. Chama-se Marcos Almeida. Tiago ficou paralisado. Marcos, da divisão de auditoria interna? Sim, quando soube que eu estava grávida, pediu transferência para outra cidade. Aparentemente, tinha medo de que sua relação comigo pudesse afetar sua carreira na sua empresa. Sofia, eu não sabia de nada disso. Eu sei, mas agora você sabe. E também sabe que se me contratar vai parecer que está compensando pelos problemas que um de seus funcionários causou. Tiago processou essa informação, entendendo agora outra camada da complexa situação em que se encontravam. Não era só sobre seu passado romântico, ou seu desejo de ajudar, ou o renascimento profissional de Sofia. Também era sobre responsabilidade corporativa e percepção pública. Isso muda sua decisão? Perguntou Sofia. Não, respondeu Tiago sem hesitar. Se algo me faz mais certo de que é o correto. A notícia da gravidez de Sofia chegou à família Mendes da pior maneira possível, através de fofoca da sociedade. Dona Esperança Mendes, a mãe de Tiago, soube durante seu almoço semanal com as senhoras do clube, quando uma de suas amigas mencionou casualmente ter visto a ex-nora, visivelmente grávida, entrando no hospital Albert Einstein, acompanhada de Tiago.
A ligação chegou a Tiago numa sexta-feira à noite, enquanto revisava os contratos para oficializar a posição de Sofia em sua empresa. Tiago Alexandre Mendes. A voz de sua mãe ressoava com a autoridade que só 70 anos de experiência comandando uma família proeminente podiam dar. Preciso te ver amanhã de manhã. Temos que conversar. Tiago conhecia aquele tom. Era o mesmo que usara quando ele tinha 12 anos e quebrara a janela do vizinho com uma bola de futebol, ou quando aos 25 anunciara que ia se casar com Sofia, uma mulher que sua mãe considerava de classe inferior para a família Mendes. A mansão familiar no Morumbi estava exatamente como ele lembrava, imponente, elegante e fria. Sua mãe o esperava na sala principal, sentada em sua cadeira favorita, como uma rainha em seu trono, com sua irmã mais nova Carmen e sua tia Cristina, flanqueando-a como corte de apoio. "Senta", ordenou Dona Esperança sem preâmbulos. Tiago sentou no sofá em frente a ela, sentindo-se de novo como uma criança repreendida, apesar de ser um empresário bem-sucedido de 45 anos. "É verdade que aquela mulher está grávida?" "O nome dela é Sofia, mãe. E sim, está grávida." "E é verdade que você está envolvido na situação dela?" "Estou lhe dando emprego na minha empresa. É uma excelente profissional." Dona Esperança o olhou com a expressão que reservava para mentiras óbvias. "Tiago, não me tome por tonta. Carmen Gutierrez te viu com ela no hospital, agindo como se você fosse o pai do bebê. Não sou o pai do bebê e nunca fingi ser. Então, me explique o que diabos você está fazendo." Tiago respirou fundo, preparando-se para uma conversa que adiava há semanas. "Estou tentando ajudar uma mulher que está passando por um momento difícil." "A mulher que destruiu nosso casamento?" "O casamento se destruiu sozinho, mãe. Sofia e eu simplesmente não conseguimos fazê-lo funcionar." Sua tia Cristina, que permanecera silenciosa até aquele momento, inclinou-se para a frente. "Tiago, querido, entendemos que sente culpa pelo divórcio. Mas isso não é a maneira de resolvê-lo. Essa mulher claramente está se aproveitando de seus sentimentos." "Ela não está se aproveitando de nada. É orgulhosa demais para isso." "Orgulhosa?" replicou Carmen, sua irmã. "Está grávida e solteira, Tiago. Quão orgulhosa pode ser?" A declaração fez Tiago se levantar bruscamente. "Isso está completamente fora de lugar, Carmen." "Fora de lugar?" "Tiago, pense no que está fazendo. Pense na sua reputação, na reputação da família. O que a gente vai pensar quando virem que você está sustentando sua ex-esposa grávida?" "Não me importa o que a gente pensa." "Bem, para mim importa", declarou Dona Esperança, levantando-se também. "Essa família construiu seu nome através de gerações de trabalho duro e decisões corretas. Não vou permitir que o destrua por uma aventura sentimental com uma mulher que claramente não consegue manter sua vida em ordem. Mãe, você está sendo injusta." "Injusta? Sabe o que é injusto? Que tenhamos que nos inteirar de seus assuntos por fofoca de outras pessoas. Sabe o que é injusto? Que você ponha essa família em uma posição constrangedora porque não consegue superar um casamento que terminou há anos." A conversa continuou escalando por mais uma hora, com Tiago defendendo suas decisões e sua família atacando tudo, desde seu julgamento até sua estabilidade emocional. Finalmente, Dona Esperança jogou sua carta final. "Se continuar com isso, Tiago, haverá consequências." "Que tipo de consequências?" "O fideicomisso familiar, suas ações nas empresas familiares, sua posição como herdeiro principal." Tiago ficou gelado. Sua mãe estava ameaçando deserdá-lo. "Você fala sério?" "Completamente. Essa família não vai ser associada ao escândalo que você está criando." Tiago olhou para as 3 mulheres que dominaram sua vida familiar por décadas.
Viu em seus rostos a mesma rigidez social, a mesma preocupação com as aparências sobre a substância que contribuíra para destruir seu casamento com Sofia da primeira vez. Então, suponho que temos um problema, disse finalmente, porque não vou abandonar Sofia, não dessa vez. Tiago, pense. Bem, não tome uma decisão impulsiva que vai lamentar. Não é impulsiva, mãe. É a primeira decisão realmente pensada que tomo em anos. Saiu da casa familiar com o coração batendo forte e as mãos tremendo. Pela primeira vez em sua vida adulta, escolhera seus próprios valores sobre as expectativas familiares. Era libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Dirigiu diretamente para o apartamento de Sofia. Precisava vê-la, precisava lembrar por que tomara aquela decisão. Quando Sofia abriu a porta, imediatamente notou seu estado. O que aconteceu? Acabei de ter a pior conversa da minha vida com minha família. Sobre você. Sobre nós. Sobre o bebê. Sofia o convidou a entrar e preparou chá enquanto ele contava sobre a confrontação. Tiago, disse finalmente quando terminou seu relato, você não pode perder sua família por mim. Não vale a pena. Como pode dizer isso? Porque sei o quão importante é a família para você. Porque sei que vai se arrepender se tomar decisões drásticas quando está bravo. Tiago a olhou, admirando mais uma vez sua capacidade de colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias. Sofia, durante nosso casamento, permiti que as opiniões da minha família influenciassem minhas decisões. Permitir que suas expectativas ditassem como vivi minha vida. Isso contribuiu para te perder da primeira vez. Não vou cometer o mesmo erro de novo. Você tem certeza? Nunca estive mais certo de nada na minha vida. O primeiro dia oficial de Sofia como diretora criativa do Grupo Mendes coincidiu com uma crise inesperada. Às 7 da manhã de uma segunda-feira, quando mal tivera tempo de se instalar em seu novo escritório, recebeu uma ligação urgente do Dr. Ramos. Senhora Almeida, precisa vir ao hospital imediatamente. Está tendo contrações prematuras. Sofia sentiu como se o mundo parasse. Estava em sua 32ª semana de gravidez, cedo demais para o bebê nascer sem riscos. Tiago estava em uma reunião com investidores quando Patrícia irrompeu na sala de conferências com uma expressão de pânico que ele nunca vira antes. Desculpem a interrupção, disse dirigindo-se aos 5 homens de terno ao redor da mesa. Mas o Sr. Mendes precisa atender uma emergência familiar imediatamente. Tiago não fez perguntas. Desculpou-se com os investidores, prometeu reprogramar a reunião e seguiu Patrícia para o elevador. É Sofia, explicou ela enquanto corriam para o estacionamento. Está em trabalho de parto prematuro. O trajeto para o Hospital Albert Einstein foi um pesadelo de trânsito e ansiedade. Tiago ligou para seu motorista para que trouxesse o carro mais rápido enquanto ele dirigia como nunca antes, pulando semáforos e pegando atalhos que só conhecia por ter crescido naquela cidade. Encontrou Sofia na sala de maternidade, conectada a monitores que mostravam as contrações do bebê. Parecia pálida e assustada, mas tentava manter a compostura. Como você está? Perguntou, pegando sua mão sem pensar. Assustada, admitiu. É cedo demais. O bebê não está pronto. O Dr. Ramos entrou com uma equipe de enfermeiras. Senhora Almeida, vamos fazer tudo o possível para parar o trabalho. De parto, mas preciso que se prepare para a possibilidade de o bebê nascer hoje. As 8 horas seguintes foram as mais longas na vida de Tiago. Ficou no hospital, cancelando todas as suas consultas, segurando a mão de Sofia durante as contrações mais fortes e lendo revistas nos momentos mais calmos. Às 4 da tarde, quando parecia que os medicamentos haviam conseguido parar as contrações, chegou uma visitante inesperada. Com licença, posso entrar?
Tiago se virou e se deparou com sua mãe, Dona Esperança, que trocara seu usual vestido elegante por algo mais modesto e carregava um buquê de flores brancas. Mãe, o que você faz aqui? Patrícia me ligou, me disse o que estava acontecendo. Sofia tentou se incorporar na cama do hospital, claramente desconfortável com a presença da mulher que a rejeitara tão abertamente. Senhora Mendes, não esperava... Querida, interrompeu Dona Esperança com uma voz mais suave do que Tiago lembrava ter ouvido em anos. Vim me desculpar. Tiago e Sofia trocaram olhares de surpresa. Sexta-feira, depois que Tiago saiu, tive uma longa conversa comigo mesma, continuou Dona Esperança, aproximando-se da cama. E percebi que estive agindo como uma mulher amargurada, em vez de como uma mãe que quer o melhor para seu filho. Mãe, não, me deixa terminar, Tiago. Dirigiu-se diretamente a Sofia. Querida, não te conheço realmente. Durante seu casamento com Tiago, permiti que meus preconceitos me impedissem de te conhecer como pessoa. E agora, em vez de celebrar que meu filho encontrou alguém que o faz querer ser melhor, estou tentando sabotear de novo. Sofia tinha lágrimas nos olhos. Senhora Mendes, eu entendo suas preocupações. Sei que minha situação não é ideal. Sua situação é a de uma mulher forte que enfrenta desafios difíceis com dignidade. Isso é exatamente o tipo de pessoa que eu quero na vida do meu filho. Dona Esperança sentou na cadeira junto à cama. Posso te perguntar algo? Claro. O que você precisa? Não de Tiago, não da família. O que você precisa para se sentir segura e apoiada neste momento? Era uma pergunta que ninguém fizera a Sofia em meses. Pensou cuidadosamente antes de responder. Preciso saber que posso fazer isso sozinha se for necessário. Disse finalmente. Preciso saber que não estou sendo um peso para ninguém. E preciso saber que se algo acontecer comigo, meu bebê estará bem. Dona Esperança assentiu devagar. Essas são necessidades perfeitamente razoáveis. E o que podemos fazer para te ajudar a sentir essa segurança? Honestamente, não sei. Tudo mudou tão rápido que mal consigo processar. Bem, disse Dona Esperança, surpreendendo a todos com um sorriso genuíno. Teremos tempo para descobrir juntas. Quando as contrações finalmente pararam completamente aquela noite, Tiago se viu em uma situação que não antecipara. Sua mãe e sua ex-esposa planejando juntas os preparativos para a chegada do bebê como se fossem família. E pela primeira vez em anos, Tiago começou a pensar que talvez, só talvez, realmente fossem. 2 semanas depois do susto no hospital, a vida tomara uma rotina estranhamente doméstica. Sofia trabalhava de casa 3 dias por semana por ordens médicas e Tiago desenvolvera o hábito de passar pelo apartamento dela todas as tardes depois do trabalho, oficialmente para revisar projetos pendentes, mas realmente para garantir que ela estivesse bem. Era uma terça-feira à tarde quando Sofia fez uma descoberta que mudaria tudo. Estava organizando documentos financeiros para seu contador quando encontrou uma série de recibos médicos que não lembrava ter pago. Ao examiná-los mais cuidadosamente, percebeu que vários dos tratamentos que recebera durante sua gravidez haviam sido faturados diretamente para uma conta que não reconhecia. Ligou para o hospital para esclarecer a confusão. Senhora Almeida, explicou a administradora, esses gastos foram cobertos pelo Sr. Mendes há várias semanas. Segundo nossos registros, ele estabeleceu uma conta especial para cobrir todos os seus gastos médicos relacionados à gravidez. Sofia sentiu uma mistura de gratidão e frustração que já lhe era familiar. Tiago pagara seus gastos médicos sem lhe dizer, violando o acordo que haviam feito de manter transparência total. Quando ele chegou aquela tarde, Sofia tinha os recibos ordenados sobre a mesa da sala de jantar.
Podemos falar sobre isso? Tiago viu os documentos e imediatamente entendeu. Sofia, posso explicar? Estou certa de que pode, mas primeiro quero entender por que decidiu fazer isso sem me consultar. Porque sabia que você recusaria ajuda e porque sua saúde e a do bebê são mais importantes que seu orgulho. Meu orgulho não é o problema aqui, Tiago. O problema é que continuamos caindo nos mesmos padrões que destruíram nosso casamento da primeira vez. O que quer dizer? Sofia sentou no sofá, colocando uma mão sobre sua barriga já proeminente. Quero dizer que você toma decisões unilaterais sobre coisas que nos afetam a ambos. Decidiu que sabia o que era melhor, para mim, sem me consultar. Estava tentando ajudar. Eu sei, e agradeço a intenção, mas durante nosso casamento, constantemente tomava decisões pelo meu bem sem me incluir no processo. Comprou a casa sem me perguntar o que eu queria. Planejou nossas férias sem me considerar. Até escolheu o carro que eu dirigia. Tiago sentou ao lado dela, começando a entender. Pensei que estava sendo atencioso. Estava sendo controlador, com boas intenções, mas controlador no final. É isso que estou fazendo agora? Sim, respondeu Sofia suavemente. E me assusta porque eu gosto de não ter que me preocupar com as contas médicas. Gosto de saber que se algo der errado, você vai estar lá para resolver. Mas isso não é uma relação saudável, é dependência. Tiago passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Então, o que sugere? Que ignore suas necessidades para proteger sua independência? Sugiro que me fale antes de tomar decisões que me afetam. Sugiro que me dê a oportunidade de participar das soluções. Como o quê? Como isso? Disse Sofia, tirando uma pasta debaixo dos recibos médicos. Estive trabalhando em um plano de pagamento para os gastos médicos. Posso te pagar em parcelas nos próximos 2 anos. Não é caridade, é um empréstimo com termos específicos. Tiago examinou os documentos que Sofia preparara. Era um plano detalhado, realista, que lhe permitiria reembolsar gradualmente todos os gastos sem comprometer a estabilidade de seu novo emprego. Quando fez isso? Durante as últimas 2 semanas, enquanto você estava resolvendo as coisas, eu estava tentando encontrar uma maneira de manter minha dignidade intacta. Sofia, você não precisa me pagar. Preciso sim. Não porque o dinheiro seja importante, mas porque a autonomia é. Preciso saber que posso me cuidar e ao meu filho. Tiago leu cuidadosamente os termos que ela propusera. Eram justos, mas rigorosos, projetados para garantir que ela mantivesse controle sobre suas próprias finanças. E se eu aceitar isso? Então temos uma base real para construir algo juntos. Uma base de respeito mútuo em vez de dependência. E se eu não quiser que me pague? Então vou procurar outro emprego que me permita te pagar, mesmo se isso significar sair do Grupo Mendes. Tiago a olhou fixamente, reconhecendo a determinação familiar em seus olhos. Era a mesma expressão que tivera no dia em que pedira o divórcio, a mesma resolução inflexível que admirara e temera durante o casamento. Tá, bom, disse finalmente. Aceito seus termos. Sério? Sério. Mas quero adicionar uma cláusula. Qual? Se surgir alguma emergência médica, qualquer gasto adicional será discutido entre nós antes de tomar decisões. Nada mais de surpresas financeiras. Sofia estendeu sua mão. Combinado. Quando se apertaram as mãos, Tiago sentiu algo diferente no contato. Não era a química física que sempre existira entre eles, mas algo mais profundo. O respeito mútuo que faltara em seu casamento anterior. Pela primeira vez, começou a acreditar que talvez pudessem fazer direito dessa segunda vez. O ataque veio de onde menos esperavam. Uma quarta-feira pela manhã, enquanto Tiago revisava os números trimestrais em seu escritório, Patrícia irrompeu com uma expressão de alarme que imediatamente o alertou.
Senhor Mendes, temos um problema sério. Acabou de ligar o departamento legal. O que há? Ricardo Veiga está dando entrevistas à mídia sobre sua relação com Sofia. Tiago sentiu como se lhe jogassem água fria. Ricardo Veiga era o CEO da Estratégias Corporativas, seu principal concorrente no setor de consultoria empresarial. Um homem que perdera 3 contratos importantes com o Grupo Mendes nos últimos 6 meses. O que está dizendo? Patrícia ligou a televisão do escritório e mudou para um canal de notícias financeiras. Na tela, Ricardo Veiga, um homem de 50 anos com cabelo grisalho e sorriso calculado, falava com um repórter. É obviamente uma situação de nepotismo flagrante, dizia Veiga. Tiago Mendes contratou sua ex-esposa grávida para uma posição executiva sem processo de seleção transparente. É exatamente o tipo de favoritismo que dá má reputação à indústria empresarial brasileira. Tem evidências dessas acusações? Perguntou o repórter. Tenho fontes dentro do Grupo Mendes que confirmam que a senhora Almeida foi contratada diretamente por Mendes, sem entrevistas com outros candidatos, sem revisão pelo Departamento de Recursos Humanos. Além disso, há relatos de que ele está pagando gastos pessoais dela, incluindo gastos médicos da gravidez. Tiago desligou a televisão, sentindo a raiva crescer em seu peito. Como diabos ele conseguiu essa informação? Não sei, senhor, mas vai ser um problema. As ações da empresa já estão caindo em resposta às notícias. O telefone de Tiago tocou imediatamente. Era Roberto, seu advogado. Tiago viu as notícias? Acabei de ver. Quão ruim é isso legalmente? Do ponto de vista legal, você não fez nada ilegal. Tem direito de contratar quem quiser para sua empresa, mas do ponto de vista de relações públicas, é um desastre. Exato, e vai piorar. Veiga aparentemente tem entrevistas adicionais programadas para esta tarde e amanhã de manhã. Tiago desligou e imediatamente discou o número de Sofia. Precisava avisá-la antes que soubesse pela mídia. Tiago, o que há? Sofia, preciso que venha ao escritório imediatamente. Temos uma crise de relações públicas. Que tipo de crise? Ricardo Veiga está dando entrevistas atacando sua contratação. Está me acusando de nepotismo e favoritismo. Houve silêncio do outro lado da linha. Quão ruim é? Suficientemente ruim para afetar o preço das ações da empresa. Vou para aí. Sofia chegou ao escritório em 30 minutos, acompanhada por sua advogada pessoal, uma mulher jovem chamada Andréa Morales, que contratara depois do incidente do hospital para garantir que seus interesses estivessem protegidos. Me mostre exatamente o que disse. Foi o primeiro pedido de Sofia. Viram as entrevistas completas, onde Veiga não só atacava a contratação de Sofia, mas insinuava que toda a relação era uma elaborada estratégia de marketing para melhorar a imagem de Tiago depois de seu divórcio. Isso é calúnia, declarou Andréa, depois de ver o material. Suas acusações não têm base em fatos. O problema não é se é calúnia, respondeu Roberto. O problema é que estão afetando a reputação da empresa e, potencialmente, criando problemas com investidores e clientes. Sofia permanecera silenciosa durante toda a discussão. Finalmente falou. Tenho que renunciar. Não, respondeu Tiago imediatamente. Não vai deixar esse idiota te forçar a renunciar. Tiago, minha presença na sua empresa se tornou um problema. O preço das ações está caindo. Os investidores vão começar a fazer perguntas. Podemos combater isso. Podemos provar que sua contratação é baseada em méritos. Como? Mostrando que me contratou depois de me encontrar trocando meu vestido de noiva por comida? Explicando que inventou um projeto para me dar emprego? A verdade das palavras de Sofia atingiu Tiago como um soco. Tecnicamente, Veiga tinha razão. A contratação de Sofia fora não convencional, baseada em circunstâncias pessoais tanto quanto profissionais.
Mas seu trabalho tem sido excepcional, insistiu. A campanha que você criou superou todas as expectativas. Eu sei, e estou orgulhosa desse trabalho, mas não posso continuar em uma posição onde minha presença danifica a empresa. Andréa interveio. Antes de tomar decisões drásticas, sugiro que consideremos todas as opções. O que aconteceria se Sofia tomasse uma licença temporária enquanto lidamos com a crise? Ou se fosse transferida para uma posição diferente, que não fosse tão visível? Ou, disse Sofia devagar, poderíamos dar a Veiga exatamente o que ele quer que venha atrás de mim. O que quer dizer? Quero dizer que poderíamos usar essa situação para provar algo. Se Veiga está tão certo de que meu trabalho não tem mérito, desafiemo-lo a provar. Tiago a olhou, reconhecendo a faísca de determinação competitiva que admirara durante o casamento. O que tem em mente? Uma competição pública, Veiga contra mim, o mesmo briefing, o mesmo orçamento, o mesmo prazo, que o mercado decida quem faz melhor trabalho. Era uma proposta ousada, arriscada, que poderia dar errado espetacularmente. Mas também era exatamente o tipo de movimento que poderia converter uma crise de relações públicas em uma vitória de marketing. Tiago sorriu pela primeira vez no dia. É brilhante. É perigoso, corrigiu Roberto. Sim, admitiu Sofia, mas é a única maneira de provar que mereço estar aqui. A competição pública foi estabelecida para 2 semanas depois, com o patrocínio do Conselho Nacional de Publicidade como mediador neutro. O briefing era simples, mas desafiador: criar uma campanha integral para o lançamento de um novo produto financeiro direcionado a jovens profissionais brasileiros. Sofia trabalhava de casa devido às recomendações médicas, mas isso não diminuiu sua intensidade. Tiago a visitava todas as noites, oficialmente para discutir a logística da competição, mas realmente porque precisava vê-la, garantir que o estresse não estivesse afetando sua saúde. Era quinta-feira à noite, 5 dias antes da apresentação final, quando Tiago chegou e encontrou Sofia rodeada de esboços, com olheiras profundas e uma expressão de frustração que conhecia bem. Como vai? Terrível, admitiu Sofia, deixando-se cair no sofá. Tenho 3 conceitos diferentes, todos bons, mas nenhum extraordinário. E preciso de extraordinário para ganhar isso. Tiago sentou ao lado dela, observando os designs espalhados, não pela mesa. Eram realmente bons, elegantes, modernos, profissionais. Mas Sofia tinha razão. Faltava algo que os tornasse especiais. Posso te perguntar algo? Disse Tiago com cuidado. Claro. O que você realmente quer provar com essa competição? Sofia o olhou, surpresa pela pergunta. Que sou boa no que faço, que mereço estar na sua empresa pelos meus próprios méritos. E se você já provou? O que quer dizer? Tiago apontou para os designs. Olha isso! Você está trabalhando mais duro que nunca, se pressionando até o limite, tentando criar algo perfeito para provar seu valor a gente que nunca vai ficar satisfeita, não importa o que faça. Tenho que ganhar, Tiago. Por quê? Porque Ricardo Veiga diz que você não merece sua posição? Porque a mídia está questionando sua contratação? Sofia, você já criou uma campanha que superou todas as expectativas. Já provou seu valor. Sofia ficou em silêncio, processando as palavras de Tiago. Durante nosso casamento, continuou ele, ambos caímos na armadilha de tentar provar nosso valor através de conquistas externas. Eu trabalhando incessantemente para ganhar mais dinheiro, você se esforçando para ser a esposa perfeita e a profissional perfeita ao mesmo tempo. E o que sugere que eu faça? Que me retire da competição. Sugiro que faça o trabalho que realmente quer fazer, não o trabalho que acha que vai impressionar os jurados. Naquela noite, depois que Tiago saiu, Sofia revisou novamente seus conceitos.
Todos eram tecnicamente perfeitos, mas também genéricos. Poderiam ter sido criados por qualquer agência talentosa do país. Então lembrou de algo. Durante sua primeira sessão de terapia, a doutora Martins lhes perguntara o que queriam realmente da vida. Sofia respondera que queria criar trabalho que importasse, que conectasse com as pessoas de maneira real. Começou de novo. Em vez de se dirigir a jovens profissionais, como uma demografia abstrata, focou em uma pessoa específica, ela mesma 5 anos antes. Uma mulher ambiciosa, mas insegura, tentando navegar as expectativas financeiras da vida adulta enquanto mantinha seus valores pessoais. Trabalhou a noite toda, criando algo completamente diferente. Em vez de imagens polidas de escritórios modernos e pessoas internos, projetou uma campanha que mostrava momentos reais. Uma mulher comprando seu primeiro carro usado, mas confiável. Um homem poupando para o anel de noivado perfeito. Um casal jovem calculando se podiam se dar ao luxo de adotar um cachorro. O slogan que desenvolveu era simples: para os sonhos, que realmente importam. Quando Tiago chegou no dia seguinte e viu o novo conceito, ficou sem palavras. É brilhante, disse finalmente. É honesto, é emocional, é real. Acha que pode ganhar? Acho que você já ganhou algo mais importante que uma competição. O quê? Se reencontrou. A Sofia, de quem me apaixonei, era alguém que acreditava em fazer trabalho que importasse, não só trabalho que impressionasse. O dia da apresentação final chegou com uma atmosfera carregada. A mídia transformara a competição em um espetáculo, com manchetes sobre a batalha do nepotismo e ex-marido e mulher contra concorrentes. Sofia apresentou primeiro, com Tiago observando da plateia junto à Dona Esperança, que insistira em vir para mostrar seu apoio. Sua apresentação foi pessoal, autêntica, conectando com os jurados não só como profissionais, mas como pessoas que viveram essas experiências. Ricardo Veiga apresentou depois com uma campanha tecnicamente impecável, mas previsível, cheia de jargões e conceitos que soavam importantes, mas diziam pouco. Quando chegou o momento do veredicto, o presidente do Conselho Nacional de Publicidade pegou o microfone. Ambas as apresentações foram de alta qualidade, começou. No entanto, uma delas conseguiu algo que raramente vemos em nossa indústria: autenticidade genuína. Tiago sentiu o coração parar. A vencedora é Sofia Almeida, por Para os Sonhos que Realmente Importam. O aplauso foi ensurdecedor. Tiago se levantou junto com toda a plateia, sentindo um orgulho que não tinha nada a ver com seu sucesso pessoal, e tudo a ver com ver a mulher que amava brilhar por seu próprio mérito. 2 meses depois da competição, Sofia entrou em trabalho de parto durante uma apresentação executiva. Desta vez não foi prematuro, mas exatamente a termo. Mas aconteceu no momento menos conveniente possível, enquanto explicava a estratégia de marca para um cliente importante na sala de reuniões do Grupo Mendes. Desculpem, disse com voz calma, mas tensa, mas acho que preciso ir ao hospital agora mesmo. Tiago, que estivera tomando notas em silêncio, imediatamente se levantou. Patrícia, reprograme a reunião para a próxima semana. Senhores, obrigado pelo tempo de vocês. No elevador para o estacionamento, Sofia olhou para ele com um sorriso, apesar das contrações. Você acabou de cancelar uma reunião de R$5 milhões por mim. Você acabou de pausar uma apresentação multimilionária para dar à luz. Acho que ambos temos nossas prioridades claras. O bebê nasceu 6 horas depois. Uma menina saudável de 3 quilos e 200 gramas que Sofia decidiu chamar Esperança, em homenagem à mulher que mudara sua vida ao mudar a dela própria. Tiago esteve presente durante todo o processo, segurando a mão de Sofia, falando com ela durante as contrações mais fortes e chorando sem pudor quando finalmente ouviu o primeiro choro do bebê.
Quer pegá-la? Perguntou Sofia quando as enfermeiras entregaram a recém-nascida. Tiago hesitou. Tem certeza? Eu não sou... Você é a pessoa mais importante na minha vida depois dela, disse Sofia com voz suave. Claro que tenho certeza. Quando Tiago pegou a pequena Esperança em seus braços, sentiu algo que nunca experimentara. O amor incondicional e imediato por alguém que não compartilhava seu sangue, mas que já era parte fundamental de seu futuro. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina. Tiago tomara licença paternidade, embora legalmente não tivesse direito a ela, algo que causou alguns comentários no escritório, mas que já não lhe importava. Passava as manhãs no apartamento de Sofia, ajudando com o bebê enquanto ela descansava, e as tardes no escritório lidando só com os assuntos mais urgentes. Uma tarde, enquanto alimentava a Esperança com mamadeira, Sofia o observava do sofá com uma expressão que ele não conseguia decifrar. No que está pensando? Perguntou Tiago. Penso no quão diferente você é agora comparado a quando estávamos casados. Diferente como? Então, se tivéssemos um bebê, provavelmente você teria contratado uma babá para poder continuar trabalhando sem interrupções. Agora você está aqui, alimentando uma menina que nem é sua biologicamente, agindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tiago olhou para baixo, para os olhos grandes e escuros de Esperança, que o observavam com a intensidade concentrada que só bebês podem manter. Talvez porque agora entendo o que realmente importa. E o que realmente importa? Isso, disse, apontando para o bebê, para Sofia, para o pequeno apartamento que se tornara mais lar que sua mansão no Morumbi. Estar presente. Ser parte de algo maior que meus próprios logros. Sofia se levantou e sentou ao lado dele no sofá. Tiago, preciso te perguntar algo importante. Diga, o que somos nós? Não agora, enquanto tudo é novo e emocionante, mas a longo prazo. O que estamos construindo aqui? Era a pergunta que Tiago evitara se fazer, embora ocupasse seus pensamentos constantemente. Honestamente, não sei, admitiu. Sei que te amo. Sei que amo essa menina como se fosse minha. Sei que quero estar aqui para vocês duas, não só como provedor, mas como companheiro de vida real. E se eu te dissesse que tenho medo? Medo de quê? De estarmos repetindo os mesmos erros. De você estar aqui por culpa ou obrigação em vez de escolha genuína. De que quando a novidade passar, você volte a priorizar o trabalho sobre a família. Tiago entregou Esperança a Sofia e se levantou, caminhando para a janela que dava para o pequeno parque, onde começara a imaginar levando a menina quando crescesse. Sabe o que aprendi nesses meses? Disse finalmente. Aprendi que o sucesso real não se mede em balanços financeiros. Se mede em se as pessoas que ama sabem que as ama. Se mede em se você está presente para os momentos importantes. Virou-se para ela. Sofia, não estou te pedindo que me perdoe o passado ou que esqueça como terminou nosso casamento. Estou te pedindo que me dê a oportunidade de te mostrar que aprendi com esses erros. E se não funcionar? E se descobrirmos que continuamos incompatíveis? Então, teremos tentado com honestidade, com comunicação real e com prioridades claras. Isso é mais do que tínhamos da primeira vez. Sofia olhou para baixo, para a Esperança, que adormecera em seus braços. Ela precisa de estabilidade. E nós podemos dá-la, juntas ou separadas. Mas gostaria de tentar dá-la juntas. Tem certeza? Realmente certeza? Porque se começarmos isso de novo, preciso saber que é para sempre. Essa menina não pode passar pela confusão de te ver como figura paterna e depois te perder. Tiago se aproximou e se ajoelhou em frente ao sofá, pegando a mão livre de Sofia. Sofia Almeida, casa comigo de novo?
Não porque seja o correto socialmente, não porque seja o fácil, mas porque quero construir uma família real com você e com esperança. Sofia o olhou por um longo momento, procurando em seus olhos qualquer traço de dúvida ou obrigação. O que encontrou foi algo que não vira durante seu primeiro casamento: certeza absoluta e amor maduro. Sim, disse finalmente, mas dessa vez fazemos as coisas direito desde o princípio. 6 meses depois, casaram-se em uma cerimônia pequena no jardim da casa que compraram juntos. Uma casa que Sofia escolhera, em um bairro que decidiram juntos, com um orçamento que planejaram como equipe. Dona Esperança carregou a pequena Esperança durante a cerimônia, as duas avós unidas pelo amor a uma menina que transformara toda a família. Tiago aprendera que segundas chances não se tratam de apagar o passado, mas de usar suas lições para construir um futuro melhor. E enquanto trocava votos com a mulher que nunca deixara de amar, soube que dessa vez haviam construído algo duradouro sobre alicerces de respeito mútuo, comunicação honesta e a compreensão de que o amor verdadeiro requer presença diária, não só grandes gestos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.